A nossa filosofia, ela parte de que primeiro é preciso um novo adulto. As crianças a gente deixa em paz. Quando o adulto se abre para esse trabalho interno, para abrir espaço para sua criança, ele também se trabalha, também se desenvolve. Quando eu preciso ir num salão, lavar meu cabelo, cortar meu cabelo, ele tem a paciência de sentar lá e me esperar também. Eu não priorizei o menino por 7 anos e meio, então eu tenho que ter paciência. Viva o desconforto, porque ele vai te trazer um caminho. Confia no seu filho. Tem algo da relação de cada mãe com seu filho que ninguém vai acessar. Sempre é tempo de resgatar aquilo que a gente perdeu. Educação pelo amor, né? Eu acredito muito que a mulher, ela pode ser tudo o que ela quiser. Nara Zibaui é mãe do Gabriel, de 9 anos, e encontrou na maternidade um caminho profundo de autoconhecimento que a levou à educação viva e consciente. Há 5 anos, é gestora, diretora e educadora no Espaço Samambaia, onde acompanha o florescimento das crianças e desenvolve trabalhos de autoconhecimento com educadores e famílias. Formada em psicologia pela Universidade Federal do Pará, atua como terapeuta há 18 anos. Está finalizando a graduação em pedagogia e a formação em pedagogia griot, integrando saberes ancestrais, escuta sensível e conexão com a vida à sua prática. Gente, hoje a nossa convidada está direto da Bahia, Serra Grande. Nossa, um lugar lindo que eu quero muito conhecer. Então, terra de gente feliz, terra de gente boa. Nara, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco no nosso podcast, trazendo um Eu que assunto agradeço. tão pertinente para as mamães, né? Uhum. Obrigada. E eu já vou começar, Nara, aqui, ó. Eu já vou começar direto ao ponto. A Nara, gente, ela é diretora e gestora do Espaço Samambaia. Eu não sei se eu posso chamar de escola, tu me corrige, tá? Tu me corrige. Eu vou pedir Uhum. para explicar porque é um conceito tão diferente que vocês trazem para o mercado, e eu acredito Uhum. que a gente pode começar o nosso papo a partir daí. Legal, Michele, bora lá. Sim, então eu sou diretora do Espaço Samambaia, que a gente chama de espaço educativo, né? Porque a gente está sim a favor da educação, mas uma educação pela relação com a criança. Então a gente traz na nossa base a educação viva e consciente. Ok. E um tipo de aprendizagem que a gente chama de aprendizagem autodirigida. Então, a base dessa filosofia é a preparação de um ambiente educativo para que a criança se desenvolva naturalmente as suas habilidades, né? Então, a gente prepara o ambiente para crianças de 3 e 4 anos, ambiente para crianças de 5 e 6, ambientes para crianças de 7 a 9 anos. E as crianças circulam por esses ambientes livremente, buscando seus interesses, seja fazer um colarzinho de miçanga, seja construir uma trilha de trem, seja aprender matemática com a professora que está ali disponível para isso também, seja brincar lá fora e desenvolver habilidades motoras, expansão. E a gente acredita que esse ambiente preparado ele favorece que a criança se autorregule. Então, uma criança que está com uma necessidade de expandir, ela pode ir lá fora e fazer essa expansão, e pular no pula-pula e correr, para que ela possa se regular e entrar num ambiente mais concentrado e poder fazer atividades que requerem mais concentração, mais foco. Então, é um ambiente que favorece, né, várias habilidades. Então, são crianças que desenvolvem muitas habilidades nesse ambiente. Nossa, sensacional. Tu falando aqui, eu fiquei pensando, né? Porque eu tenho um filho de 9 anos. Uhum, E aqui na Alemanha, o ensino é totalmente regrado, né? Então, uhum. todo mundo tem que caber na mesma caixinha. E, nossa, isso é um sonho que tu tá falando, né? Pra mim, eu tô aqui imaginando, porque eu acredito, tá, Nara, que o conceito de escola, de que a criança é apresentada, não funciona mais, principalmente pro mundo que a gente vive, tá? Essa é a minha Sim. opinião. E aí, explica, porque até pra mim ficou difícil entender, tá? Eu vou pedir pra te Uhum. explicar. Então, não tem carteira, não tem assim, não tem aula de, ah, agora é matemática, agora é português, não é assim. Uhum. Então, a gente tem um ritmo, né, onde as crianças chegam no espaço a partir das 8 horas. Às 9 horas, a gente oferece um lanche coletivo, que as crianças podem optar se querem comer ou não. E a partir das 10 horas começam oficinas. Então, todos os dias a gente tem uma oficina. Na segunda-feira tem marcenaria, na terça-feira tem natureza, na quarta-feira tem corpo e movimento, que seria a educação física, na quinta tem oficina de artes
e na sexta-feira tem musicalização. E as crianças participam dessas oficinas voluntariamente, elas são convidadas a participarem, né? Então, quem quer participar, participa ativamente, quem quer observar, observa. Tem criança que precisa de tempo para criar vínculo com o educador, tem criança que precisa de tempo para se sentir relaxada para participar daquele convite, daquela atividade mais direcionada. E tem criança que não se interessa por isso, porque está com foco nas relações, em testar o colega, em precisar de mediação de conflito, que é algo que a gente faz muito. Então, a gente estrutura o nosso ritmo assim. E para as crianças de 7 a 9 anos, a gente também tem as oficinas de matemática e projetos. Nos projetos, a gente trabalha o português, a leitura, a escrita, as ciências humanas e as ciências naturais. Muito legal, é interessante que vocês fiquei com uma palavra na minha cabeça, respeito, né, eu acho que vocês respeitam o tempo e o momento da criança, porque a gente, como mãe, às vezes eu me pergunto muito: "Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo Uhum. errado?". A gente impõe muito, né, Nara, a Uhum. gente é o que eu aprendi, né, é o que eu aprendi, mas ao mesmo tempo é tão difícil isso de respeitar. Como que, assim, com a tua experiência, tu é psicóloga com pós-graduação em pedagogia, queria que tu falasse depois um pouco, tu me falou um Uhum. pouco dos tipos de pedagogia. Como que se trabalha isso, né, porque parece tão difícil no dia a dia pra mãe, deixar a criança escolher, não sei se é o momento que nós estamos vivendo também que traz essa dificuldade, enfim. A nossa filosofia, ela parte de que primeiro é preciso um novo adulto. As crianças a gente deixa em paz. Então, as famílias que escolhem essa filosofia, elas sabem que vão precisar passar por um processo de autoconhecimento. E nesse processo de autoconhecimento, né, elas vão aprendendo a confiar nas crianças. Elas vão compreendendo que qualquer entrave que a criança apresente no seu desenvolvimento tem a ver com algo que o adulto precisa cuidar e trabalhar. Isso não tem o propósito de culpar a mãe, o pai, de dizer, olha o que você está fazendo com a sua criança. Não é esse o propósito, Michele. O propósito é se cuidar, se curar, porque o que quer que esteja interferindo no desenvolvimento da criança também está interferindo no desenvolvimento do adulto. Quando o adulto se abre para esse trabalho interno, para abrir espaço para a sua criança, ele também se trabalha, também se desenvolve. Então, é uma educação que está a favor da potência de todo mundo e que ela se baseia no trabalho de autoconhecimento e na confiança. Então a gente confia nas crianças, a gente confia que elas são capazes, a gente confia que todos os seres podem florescer e que a gente precisa, nós adultos, descobrir o que a gente precisa fazer para apoiar esse florescimento. Então é preparando o ambiente, é trabalhando o adulto, é trazendo um educador, né, que possa ajudá-lo, inspirá-lo nisso. Então, é algo a gente trabalha muito assim e muito através do vínculo também. O vínculo com a criança, o vínculo com a família, de criar um espaço seguro para a família se vulnerabilizar, para a criança se vulnerabilizar. Então, é uma escola que as crianças estão ao mesmo tempo vibrando e correndo, e gargalhando, e estudando, mas também é uma escola onde as crianças se desregulam, onde elas fazem birra, onde elas choram, porque é um espaço seguro para isso. E é nesse trabalho, né, nessas travessias de frustrações, que a gente percebe que muita coisa acontece, né? Que a neurociência já está trazendo muito isso, assim. Como que são importantes esses processos de autorregulação, de serem acompanhados por um adulto que está ali dando segurança, dando suporte, apoiando, né, a criança que ainda está começando, que ainda está tentando entender o que são todas aquelas emoções que ela sente. Ah, mas eu quero isso aqui, mas eu não posso. Mas eu quero o brinquedo que o colega tá usando e não posso. E aí eu sinto raiva, e aí eu sinto tristeza, e eu sinto vontade de gritar. E tem um adulto ali que me apoia, que não julga, né? E que confia em mim, que não me compara com o outro colega. Então passa por todos esses lugares, essa nova educação, sabe, Michelle? Então, Nara, para mim é muito, muito interessante esse conceito e é um sonho. E o que você falou da gente se conhecer internamente, eu Uhum, tenho percebido isso na minha jornada, uhum, de que tem aquele velho clichê, né? A criança é uma esponja e ele segue o exemplo dos pais. Só que a minha pergunta é: quem não tem acesso a uma escola como a sua, como uhum, que pode trabalhar isso em casa para uhum, ajudar, né? Toda mãe quer que o filho tenha sucesso, que seja, enfim, a gente espera sempre o melhor para o nosso filho. E aí eu pensei num exemplo aqui enquanto estava falando, né? Aquela velha história, engole o choro, por exemplo. aham, Isso uhum, é muito ruim, né? Eu já pesquisei, é muito ruim para criança. Tem que deixar sim, ela externalizar o que ela tá claro. sentindo. Poxa, se a gente, às vezes, como adulto, explode com raiva, quanto Uhum, adulto aí tem que explode com raiva?
Por que que com uma criança não vai acontecer isso? Eu tenho um filho também, né, de 9 anos. Meu filho nunca foi numa escola tradicional, né, então é uma criança desescolarizada. E eu não sosseguei, Michele, enquanto eu não senti paz na minha relação com meu filho. Eu fui percebendo, assim, a importância de sentir paz interna, né, na relação mais íntima e mais preciosa da minha vida. Então eu fui buscando todos os recursos para poder tá em paz nessa relação, não me parar de me sentir culpada, parar de sentir que eu devo algo para ele. E eu fui percebendo que muito do meu estado, assim, onde eu não estava relaxada na minha relação com meu filho, vinha de muitas crenças de como que essa relação tinha que ser, de como ele tinha que ser, de como eu tinha que ser. Então, quando eu fui me conhecendo mais e abrindo mais espaços dentro de mim, eu fui tirando assim essas crenças, né, do que é sucesso, do que ele tem que fazer, do que ele tem que ser, e fui olhando para ele, né? Quem é essa criança? O que ele gosta de fazer, assim? E eu sinto que nesse processo eu também fui me conhecendo e fui me olhando, me investigando, para poder estar com ele em momentos assim, onde eu não estou fazendo nada, onde ele não está fazendo nada e a gente está relaxado juntos. Eu sinto que chegar nessa intimidade de forma relaxada é algo muito precioso para essa relação que eu considero a mais importante, né, da minha vida, assim, por ser a mais íntima de todas. Então, é nessa relação também que vai aparecer toda a minha impaciência, é nessa relação que vai aparecer todas as minhas sombras, e poder olhar para isso, Michele, com honestidade. Não é com culpa, não é projetando nele o problema, mas com honestidade, com verdade. E dizer: olha só, então eu tenho que trabalhar isso aqui ainda. Ah, tá, então eu tenho que. Então quando ele chora, eu fico com raiva ainda, e isso não favorece o processo da birra dele. Ok, eu vou cuidar disso, então o que que eu preciso fazer? Terapia? Fazer algum retiro, né? Cada constelação, infinitas possibilidades. Cada adulto pode pensar, escolher qual que é o processo terapêutico que vai levar a esse olhar interior, esse cuidado interior. Então, eu sinto que estando em casa com a criança, né, abrir mão de recursos audiovisuais, abrir mão de telas, abrir mão até de colocar a criança em um monte de aula à tarde e estar com ela e ver o que acontece quando você está com ela. E aquilo que não que for desconfortável, olhar como oportunidade de autoconhecimento, de trabalho, né, de abrir espaço, de estar na potência. Eu te digo, querida, quando eu fui olhar para a necessidade maior do meu filho, que era uma necessidade de autoridade, eu percebi como que isso estava cheio de ruídos dentro de mim, como que eu tinha medo de ser firme com ele, como que eu tinha receio de dar um limite mais duro para ele, sendo que é uma criança que precisa de autoridade. Tem criança que precisa. E eu vi como que isso estava cheio de ruído em mim, então eu fui buscar essa autoridade dentro de mim. E olha, quando eu te digo que quando a gente busca esse espaço e a gente trabalha e isso vem a nosso favor também, hoje eu estou no lugar de autoridade máxima. Eu sou a diretora da escola. Se essa autoridade estiver cheia de ruído, eu não consigo exercer meu trabalho. Então, quando eu busquei isso na minha relação com meu filho, eu acessei essa potência em mim. E eu tô nesse lugar hoje de um lugar relaxado, de um lugar firme, de saber quem eu sou, né? Então, eu sinto que só traz potência você olhar para sua relação com a sua criança, sabe, Michele? Sim. É uma oportunidade linda. Nara, eu achei muito legal o que tu falou, eu até anotei Uhum. aqui, que então, através dos problemas da criança, você descobriu um potencial em você mesma e até começou a melhorar no trabalho, se sente mais segura no trabalho, né? Porque assim, o que eu vejo é que acontece ao contrário. E foi comigo por muito tempo, né? Você coloca a culpa não é a culpa, não vou falar, eu não sei se a palavra é culpa, mas você usa aquilo, né? Ai, tá atrapalhando o meu profissional. E aí você fica ali tipo, tentando ser melhor no trabalho e ser melhor mãe, e não conseguindo nenhuma das duas coisas, e num conflito interno horroroso que te causa, não te deixa bem. Eu vejo Uhum. muitas mães vivendo essa história. Eu vivi essa história por muito tempo. É, eu percebo a carência que a gente tem no nosso sistema de ter uma rede de apoio que realmente nos apoie a olhar o que a gente precisa para realizar as mudanças necessárias na nossa vida, a nosso favor e a favor da nossa relação com o nosso filho. Eu sinto que a gente carece dessa rede, que a escola não é um espaço de acolhimento para a mãe chegar lá e se vulnerabilizar, que a mãe geralmente ela vai ser julgada, né? Então, assim, Michele, né, eu recebo famílias que me contam que batem nos seus filhos, né? Eu já escutei até que um pai amarrou o seu filho num local porque ele estava batendo na irmã, né? E quando eu escuto isso, a primeira coisa que eu cuido é de não julgar,
esse adulto, e sim de apoiá-lo no que ele precisa fazer para isso não voltar a acontecer, né? E quais mudanças ele precisa realizar dentro dele para apoiar a necessidade que a criança está mostrando. Eu sinto que o sistema que a gente está hoje, ele favorece diagnósticos na criança desnecessários, principalmente diagnóstico de transtorno de hiperatividade, diagnóstico de transtorno opositor desafiador, que eu sinto que a gente pode olhar, na verdade, como demandas que a criança tem. E demandas que nem sempre nós adultos temos as ferramentas para apoiar. Então, o que a gente precisa, na verdade, é de alguém que nos diga, ó, vai por aqui que você vai conseguir essa ferramenta. Só que muitas vezes também, para apoiar essas demandas que as crianças trazem, a gente precisa fazer mudanças na nossa vida. E sair dessa zona que a gente está é desafiador. Muitas vezes a gente criou um campo seguro para a gente trabalhar, com um horário fixo, e leva a criança na escola naquela hora, e a gente está disponível, mas aí a criança chega em casa cheia de processos e a gente não tem ferramentas, né, para apoiá-la. Muitas vezes porque o modo de vida que a gente criou, ele pode ter sido favorável para nós num determinado momento. Mas isso vai mudando. E a gente precisa acompanhar essas mudanças e perceber, tá, o que eu preciso mudar agora no meu funcionamento, na minha rotina, no modo que eu vivo, para estar favorecendo a minha relação com meu filho. E isso, às vezes, requer mudanças drásticas, como eu, por exemplo, a primeira mudança que eu fiz foi sair de um apartamento no centro da cidade para uma casa. Eu percebi que isso apoiaria mais as necessidades de movimento que meu filho tinha, de espaço. E aí, beleza, cheguei lá nessa casa, vivi lá um tempo, realmente encontrei relaxamento nesse lugar. E aí depois eu fui percebendo que era importante eu estar próximo de pessoas que dialogavam dessa educação que eu acredito. E aí eu me mudei de Minas para Bahia para poder estar próximo dessas pessoas. E aí eu vi que essa mudança, ela trouxe ainda mais relaxamento para o meu filho. E aí, Michele, entra um paradoxo que as pessoas têm muita dificuldade de entender, que é, quanto mais você prioriza o seu filho e mais investe nessa relação, mais você abre espaço para cuidar daquilo que é prioridade para você em relação a você mesma também. Mais você tem relaxamento para poder fazer o seu trabalho. Eu te digo, Michele, meu filho é muito priorizado na minha vida e todas as vezes que eu preciso, por exemplo, como eu estou aqui agora com você, ele está em paz ali, relaxado. Por quê? Porque ele sabe que ele é a minha prioridade. Toda vez que eu preciso estar no meu ensaio de maracatu, ele me acompanha, ele fica ali, ou ele toca um pouquinho, ou ele senta e me aguarda. Quando eu preciso ir num salão, lavar meu cabelo, cortar meu cabelo, ele tem a paciência de sentar lá e me esperar também. Por quê? Porque eu fui me disponibilizando para também estar apoiando ele, para estar junto com ele nas coisas dele, nos momentos dele. Ele sente dentro dele que ele é a minha prioridade. E aí ele tem espaço dentro dele para que eu possa fazer as minhas coisas também. Então, é um paradoxo tão curioso, que parece que não é real. Mas eu te digo, é. Eu vivo isso. É muito. Eu tô até arrepiada aqui de você falando. Vou explicar por quê. Porque eu sinto hoje isso, sabe? Eu tive que lutar muito para eu priorizar o meu filho. Ainda não tô perto como você, ainda quando eu tenho que trabalhar, ainda ele não consegue, ele vem muito, várias lives que eu faço, o pessoal vê, ele vem, mesmo eu conversando, só que eu já entendi que é um processo. Eu não priorizei o menino por 7 anos e meio, daí eu vou querer que em um ano ele se sinta o mais priorizado, não vai acontecer, na minha opinião. Então eu tenho que ter paciência nesse processo também, porque ele é um ser humano e não vai ser de uma hora para outra. Eu não mudo de uma hora para outra, então eu tô trabalhando muito isso. Mas é muito legal tu falar isso, e eu anotei muitas coisas aqui de tudo que tu falou que eu quero perguntar, porque a gente fala, né, que a mulher, ela só prospera. Eu falo muito isso, e as pessoas que passam aqui no podcast falam muito nisso, que a mulher, ela só prospera quando ela relaxa, né? Quando ela tá numa vida mais leve, quando ela consegue encontrar a leveza. E aí é muito paradoxo isso que tá falando, porque a mulher, quando ela conseguir priorizar o filho dela, ela vai se sentir mais leve. Mas parece uma coisa tão impossível, parece que não combina, sabe? Como isso de você conseguir priorizar e se sentir mais leve e aí potencializar até o teu profissional. Tudo anda junto, né? É muito conectado. Só que Sim. a mulher veio ali nos últimos 30 anos, né? De uma coisa de tem que trabalhar, tem que se portar de uma forma diferente. Eu acho que
com o advento da internet, a gente está descobrindo que não é esse exatamente o caminho. Concorda comigo ou eu tô falando abobrinha aqui? Eu sinto que o sistema foi trazendo essa crença, né, assim, e a luta contra o patriarcado também, né, a gente acabou se posicionando num outro oposto, né, dado toda a luta que a gente teve que fazer para poder assumir o nosso lugar e conquistar o que a gente quer. Porém, isso não está separado, né? A gente precisa encontrar um caminho pela relação. Eu sinto que esse que é o propósito de uma nova educação. O protagonismo não é da criança e não é do professor e nem da mãe nem do adulto. O protagonismo é a relação. Então, quanto mais você se dedica a olhar para essa relação, que é a sua relação mais íntima, é a relação mais íntima da mulher que ela tem com o filho, com a filha. Então, quanto mais você se dedica a olhar para aquilo que é desafiador para você nessa relação, mais você se desenvolve e abre espaço na sua vida. Porque nós estamos a favor da vida. E, ao mesmo tempo, né, temos os desafios e crenças que não nos colocam a favor dessa vida. Então, quando a gente se disponibiliza a olhar para aquilo que nos impede de estar nesse fluxo, a gente é sim desafiado a realizar grandes mudanças. Muitas vezes essas mudanças são mudanças de formas de pensamento, mudanças de paradigmas. Eu vejo muito, assim, muita dificuldade, às vezes, das famílias de aceitarem a criança como ela é, de aceitarem a personalidade do filho, né? E que muitas vezes, na maioria das famílias, a criança ela traz uma novidade. E que a família, isso às vezes abala, desestrutura uma família. Mas quando a família se abre para olhar para essa novidade que a criança traz, para esse novo, esse brilho que ela traz, todo mundo pode também se beneficiar e se nutrir desse brilho um pouquinho, sabe, querido? Então, eu vejo que é um paradoxo que, para ser vivido, precisa de uma abertura para um desafio imenso que você vai ter, que vai ser ou mudanças na sua rotina, na sua vida, na sua casa, na sua forma de pensar, na sua forma de sentir, né? E que você vai precisar realmente se abrir para um trabalho de autoconhecimento muito profundo e vai precisar de pessoas que te apoiem nisso. É verdade. Eu tô pensando aqui quer ver um exemplo que eu acho que é bem prático, né, que eu tenho aqui em casa, que eu tenho que eu trago muito pro meu marido, né? Meu novo marido, que não é filho do meu pai. Que a gente fala muito em tirar o meu filho das telas, que eu fiz muito errado no início de trazer. O meu filho usou muito a tela Uhum. no início ali do crescimento dele e tal. E aí eu falo uma coisa pra ele, né? Eu falo, porque ele fala, ai, mas esses brinquedos espalhados pela casa. E eu falo, gente, como é que eu vou exigir da criança que ele não esteja na tela, né, que ele brinque, mas ao mesmo tempo tem que estar tudo arrumado, perfeito. Na minha concepção, não existe isso. Tipo, criança tem que deixar brincar, desarrumar. É mais ou menos isso que você tá falando, às vezes, de aceitar, né, essas mudanças. Uhum. Tipo, Sim. eu entendo que para tirar uma criança da tela, você vai ter que deixar bagunçar a casa, deixar se sujar com massinha, com tinta. Eu vejo dessa forma. Você sabe que o Winnicott, né, que é um teórico da psicologia, ele fala da mãe suficientemente boa. Ela não é perfeita, né? Então, esse lugar da falta, esse lugar da falha, ele é constitutivo. Todos nós precisamos ter esse espaço, né? Então, se a gente exige que a criança saia da tela e seja perfeitinha, faça tudo certinho, bonitinho, né? Isso tem a ver com uma autoexigência nossa com isso também. Então, todos os seres precisam de espaço para errar, para falhar, para faltar, né? E senão a vida fica muito rígida também. Então, isso vem de um trabalho interno nosso também, de estar abrindo esse espaço e de poder educar para a finalização de ciclos, para a arrumação dos brinquedos, com leveza, objetividade e autoridade também. Ó, eu tô vendo, né, que você deixou os brinquedos aqui agora no chão. A gente agora vai precisar arrumar isso aqui. E isso também pode ser feito com um ato de amor, assim, e um momento gostoso, né? Só que a gente tem a crença de que lavar a louça é ruim, arrumar a casa é negativo, é perda de tempo, lavar a roupa é um serviço que é delegado, né? A gente foi se conectando com outras prioridades e abrindo mão de aspectos que são muito importantes para manter a ordem, a nossa ordem interna, a ordem do nosso espaço. Então, muitas vezes, a gente precisa voltar a nossa atenção para como que a gente está fazendo isso. Mas peraí, eu lavo a louça? Eu finalizo os meus ciclos também? Né? Como que eu estou fazendo isso também? Né? E poder estar apoiando meu filho, educando, orientando, porque é isso que a criança precisa. Orientação. Eles vivem no mundo da lua, Michele, mesmo uma criança de 9 anos.
ele se perde no mundo da imaginação com muita facilidade. Isso é muito bom. Uma criança que não vê tela, geralmente ela se perde ainda com mais facilidade nesse mundo das imaginações. E aí você, adulto, presente, consciente. Opa, tá, esqueci aqui da finalização de ciclo, o brinquedo tá ali. Ok, mas eu posso voltar lá com presença agora e cuidar disso. Sem me desestabilizar, sem ficar com raiva do meu filho porque ele bagunçou o brinquedo. Né? Então, são muitas crenças que a gente precisa abrir mão realmente para estar nessa relação com mais cuidado, com mais leveza. Mas eu sinto que é super possível, sabe, querida? Assim, eu ouvindo tu falar, vem tanta coisa na minha cabeça. Uhum, Tem tanta pergunta, assim, porque é desafiador, sabe? Eu falo que a maternidade foi e está sendo a coisa mais desafiadora da minha vida, mas é uma das coisas que também eu vejo que mais me faz crescer. Então, eu acredito que é muito importante isso. E aí, Nara, vem na minha cabeça algo que é, assim, eu não sou aquelas pessoas que grita ou perde as estribeiras. Muito, assim, muito raramente. Mas eu tenho muita dificuldade e aí eu queria que tu falasse um pouco isso, uhum, como ter autoridade sem ter que dizer assim: "Ah, vou te botar de castigo", porque é assim, uhum, pelo menos, que acontece comigo, sabe. Eu vejo uhum, alguns vídeos na internet, ouço falar, mas parece uma coisa tão impossível pra mim. Como exercer essa autoridade com amor, como tu trouxe? uhum. Por onde a gente Sim. pode começar? Porque, claro, tu não vai conseguir, trazer como aqui em um episódio de podcast, mas por onde a gente pode começar? Então, como eu disse, as crianças precisam de educação e orientação, né? Algumas precisam de muita firmeza, de limites muito claros, muito rígidos às vezes, e outras crianças precisam de mais acolhimento, enfim, cada uma vai ter uma demanda diferente. Diante da necessidade da criança, a gente traz uma linguagem clara e objetiva. Então, ela fez algo que não podia, falou um palavrão, ou te desrespeitou, gritou com você, né? E aí você traz de um lugar claro e objetivo. Você gritou comigo, assim você não faz. Voltou a gritar, ó, agora você vai precisar ficar em silêncio. Ao invés de um castigo, que é algo punitivo, você traz uma consequência, que é algo que vai fazer modificar o comportamento que a criança está fazendo. Você tem que pensar diante do que ela está trazendo, qual que é a consequência adequada para modificar aquela atitude. Só que isso precisa vir de um lugar claro dentro de você. Porque se você também dá essa consequência cheia de raiva, cheia de dor, isso chega nisso, dessa forma para a criança também. Né? Se você se desestrutura quando ela grita com você, ou quando ela fala um palavrão, ou quando ela faz algo que não pode, ela sente a sua desestrutura. Então, no momento, você precisa sair da pessoalidade. Ela não tá fazendo aquilo para te irritar. Ela não tá fazendo aquilo porque ela não gosta de você. Né? É só uma criança precisando de educação e orientação, como qualquer outra criança. Né? E aí você assume o seu lugar de adulto, se distancia, tira a personalidade, aceita os gatilhos que aquela situação te coloca e traz uma linguagem clara e objetiva. Ó, assim como você está fazendo, você não faz. Percebeu que a criança continuou, você traz uma consequência. Agora você tá sem falar com a mamãe, você gritou com a mamãe, assim a gente não faz. E aí aquela criança começa a perceber, opa, se eu faço isso, eu perco coisas, né? E aí ela volta a falar com você, ó, pra você falar comigo agora é sem gritar. Tá bom, mamãe, eu não vou mais gritar. Então você pode falar comigo. Às vezes a gente fala que a criança tem que pedir desculpas. Mas às vezes ela aprende que tem que pedir desculpas e fala, tá, desculpa, mãe. E aquilo nem é verdadeiro. Então, você tem que dar o espaço para perceber que a criança sentiu o limite que você deu. Um espaço para perceber que a consequência ela foi apropriada. Porque, opa, ela deu um passo para trás. E aí você pode relaxar e aguardar. Dar um tempo, um silêncio, né? E espera. Vamos dizer que chegou a noite, é a hora do banho e a criança não quer tomar o banho, né? Ó, tá, você não quer. Mas agora é a hora do banho. E aí ele começa a pegar um gibi, um livro. Eu tô vendo que você tá pegando o gibi aí. Não, não. Agora, ó, você tá aqui com a mamãe e daqui é pro banho. Você não deixa a criança fazer outras coisas. E aí pode ser que nisso ela se desordene e comece a chorar e comece a gritar. E aí você aguarda. Tá, você tá chorando, você tá gritando. E aí você fica com a criança ali próximo de você, ou no seu colo, ou num contorno seguro. E aguarda. Aí vem um outro paradoxo, Michele. Porque quanto mais você se disponibiliza para acompanhar esses processos, menos eles acontecem nessa intensidade. Um fruto que eu colhi ontem, por exemplo. Eu estava no aniversário com meu filho e ele estava jogando futebol e estava uma lamaceira, e ele estava com os pés e as mãos todos sujos e chegou a hora do parabéns. E aí ele veio
E aí eu falei: "Ó, a gente vai precisar lavar as mãos pra comer, pra cantar o parabéns e comer o bolo". Ele só fez assim e foi. Eu falei: "É isso mesmo? Vou esperar aqui na confiança, né". Voltou e já estava lá próximo do parabéns. Me aproximei, perguntei: "Filho, você lavou as mãos?" Ele me mostrou as mãos limpinhas. Eu só precisei falar uma vez, ele foi lá, fez e voltou. Sempre foi assim? Claro que não. É fruto de consistência, é fruto de estar disponível para acompanhá-lo quando ele não estava com essa clareza e essa disponibilidade e esse contorno dentro dele. Quando que é bom fazer isso? Fim de semana, férias. Ao invés de você olhar para isso como uma, nossa, mas eu vou, né, tirar as minhas férias para educar meu filho, para trazer relaxamento para sua vida, mulher. É verdade. Vou dedicar o final de semana para trazer contornos, para ficar olhando, disponível ali para apoiar meu filho. Vou, porque eu sei que no próximo final de semana eu vou estar mais relaxada, o menino vai estar com mais espaço, com um limite claro dentro dele. Ele estando mais relaxada, eu estou mais relaxada para ler meu livro, para desfrutar de uma conversa com a minha amiga, para fazer uma escova no meu cabelo, uma maquiagem, sentar com a criança ali, mamãe, 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 mamãe. Se disponibilize para o seu filho e viva a riqueza desse paradoxo que é o que acontece quando você faz isso. É que a gente tá numa correria do dia a dia, né, e nem pra perceber isso. Muito que tu tá falando é estar presente, né, no final é estar presente. Porque às vezes você passa um tempão e a tua cabeça tá em outro lugar. Isso meu marido fala muito pra mim, né? Porque eu sou muito workaholic e tal. E ele fala pra mim: Michele, às vezes a gente consegue perceber que tu estás conosco, mas a tua cabeça não tá. E eu acho que uma criança percebe ainda isso. Eles não percebem, né? Eles sentem. É uma coisa que tu Isso. sente, né? Então, eu ando trabalhando muito isso, sabe? Celular meu, longe, e assim, estar presente, realmente ouvir o que ele tá falando, porque eu percebo às vezes que ele falou comigo e entrou por um ouvido e saiu pelo outro, sabe? E aí ele fala assim: "Mãe, tu viu que eu te perguntei uma coisa?" E daí eu, putz, eu nem prestei atenção, sabe? E Sim. a criança, ele vai internalizando isso, né? Ele vai sentindo isso. Já trabalho o dia inteiro, já tá fora o dia inteiro, digamos assim, né? Eu trabalho de casa, então é um pouquinho diferente. Mas vamos dizer pra mulher que tá fora, né? Já tá o dia inteiro fora de casa. Aí quando chega, nem escuta, nem consegue parar pra escutar, pra estar presente ali pro que o filho vai falar. Vai se perdendo a relação, né? Exato. Isso é mais um paradigma que a gente precisa romper com o sistema, né? Porque o sistema exige isso de nós, essa inteligência, essa disponibilidade para o trabalho, essa perspicácia da mente, né? Porém, uma criança exige o oposto disso. Exige uma mente mais relaxada, um espaço, um olhar, uma simplicidade. E a gente precisa realizar isso na nossa vida, né? E perceber que isso é possível. Porque o sistema vai te dizer que não é. Mas você sabe que se você tomar algumas atitudes como essas que você tomou, de abrir mão do celular, né? Tem pessoas que usam a meditação, mas você precisa criar formas de simplificar a sua mente, para ela não estar acelerada. Eu percebo que nós somos uma geração que teve muito acesso à televisão, que a televisão foi uma grande um grande fator assim de enriquecimento de uma família. Nossa, quem podia ter uma tela grande em casa era uma família rica. Então, pelo menos eu percebi que muitas famílias buscaram esse status assim de ter uma TV em casa e nós fomos ali criados assistindo Sessão da Tarde, né? Enfim, por a gente ter ficado ali muito tempo, né, exposto à tela, à televisão, isso teve, se é que teve algum benefício, foi o de trazer muita informação, né? Porém, eu sinto que isso acelerou a nossa mente. Então, as crianças que vieram depois da nossa geração, elas já são filhas e filhos de pais de mentes aceleradas. Eles já se relacionam com uma mente acelerada, que eu percebo que é muito a partir desse lugar que se cria o diagnóstico. Porque isso não é o natural para uma criança. A criança, ela está acompanhando a formiguinha andando no jardim. Ela está percebendo a abelhinha que está ali. Se você, adulta, não consegue acessar esses espaços de simplicidade, de conexão, você não consegue se conectar com a sua criança nesse lugar. Então, a gente precisa sim criar, ter atitudes, né, contra essa aceleração que o sistema nos exige, mas que a nossa intimidade, a nossa vida familiar, a nossa criança e às vezes nossos companheiros também, nessas relações a gente precisa desenvolver uma outra habilidade. E essa Volta pra outra gente. habilidade, De isso. novo volta pra gente, né. Então, com certeza, assim, o que eu vejo é que eu tô aprendendo Uhum. a desacelerar por causa do meu filho, né. Então, tipo, assim, é super desafiador pra mim, sabe, Nara. Quando a gente Uhum. tá no jardim
e ele vê uma é exatamente o que tu falou da formiguinha, né, mãe: "Ai, olha isso aqui". E aí, né, aquilo é tão fora do comum que, nossa, é um desafio, mas quem quer, consegue, né. Então, tipo, tem que olhar. Eu sei que dói olhar para esse lugar, Uhum. mas dá para olhar sim. Deixa eu trazer um ponto que tu fa aproveitando que tu falou em televisão, se tu já tá falando que a nossa geração é acelerada, o que como que a gente pode e depois eu queria para os diagnósticos, né, porque eu acho que uma coisa leva a outra, e o que está acontecendo com essa geração das crianças com a telas. Eu moro na Alemanha e aqui a gente tem uma cultura de bem menos tela que no Brasil, Uhum, tá, uhum, já naturalmente, uhum, mas, assim, no Brasil eu vejo quando eu vou de viagem, né, eu vejo, assim, as crianças no restaurante com celular, uhum. em qualquer lugar, assim, é uma coisa às vezes comendo, né, comendo e Sim, olhando sim. para Uhum. o celular, eu fico, assim, perplexa com isso. Que está acontecendo e como que a mãe pode se livrar disso, né. Se Sim. livrar não, o que eu quero dizer é, tipo, aos poucos tirar isso da rotina. A tela virou uma babá, né? É um entretenimento muito acessível, né? Para criança, para o adulto também. Imagina para criança, né? E tudo ali acontece acelerado, fácil, rápido, propaganda, enfim. Então, são estímulos que vão afetar o cérebro das nossas crianças de uma forma muito destrutiva. Eu percebo na escola, as crianças que têm acesso à tela, elas têm dificuldade, por exemplo, de realizar uma atividade do começo ao fim. Ah, eu quero fazer um origami. Tá, vamos lá. E aí a gente começa a fazer o origami, e aí eu percebo que a criança perde o foco e a concentração muito mais rapidamente. Ela começa a olhar tudo que está em volta dela, porque ela está desconectada dela mesma. Então, é aí que começam, né, os olhares para um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu sinto que vem muito daí. Porque a criança que tem espaço para se frustrar, para se desregular, que é isso que acontece quando você não dá tela no restaurante. A É criança se verdade. desregula. Mamãe! E aí, como a gente não tem acolhimento, né, na nossa sociedade, como a gente é muito julgado, a gente sente vergonha quando isso acontece. Então a gente quer evitar todos esses desconfortos. E o que eu sugiro é: viva o desconforto, porque ele vai te trazer um caminho para aquela situação. E aí a criança te pede a tela e você vai falar que não, e aí ela vai se desregular, e aí você vai acompanhar o processo dela, porque se não for a tela, Michelle, vai ser uma outra coisa. Então, já que nesse momento você está fazendo esse trabalho de tirar a tela, aproveite esse momento para apoiar o seu filho no processo de autorregulação que ele precisa passar. E aí, né, vai ser muito, muito drástico e vai ser pior conforme for o tempo de tela que essa criança está exposta, né? Quanto maior for esse tempo, maior vai ser a desregulação dela na hora que a família tentar tirar. E aí você vai precisar, né, habitar esse espaço de desconforto, ir no restaurante mesmo assim, ir no supermercado com a criança sem a tela, ir no hospital, na consulta com a criança sem a tela, e se disponibilizar a passar pelo desafio que você vai viver, com dignidade, com respeito e percebendo, é uma criança que naturalmente se desregula e precisa de um adulto aqui para se regular. São situações muito desafiadoras para os adultos, porque a gente não quer passar por esses desconfortos, mas eles são necessários. Eles são necessários para a gente poder educar, orientar nossas crianças e poder nós, família, descobrirmos como que a gente fica no restaurante sem a tela. O que que a gente pode fazer juntos? O que Vamos conversar. surge? O que surge dessa experiência, Michelle? Infinitas possibilidades. Eu vejo que quando a gente está em silêncio no carro viajando, a gente viajou 2 dias para Minas, né? A gente tem que passa o dia inteiro no carro, 9 horas no carro. Dessas 9 horas do dia, meu filho tem direito a uma horinha de filme e depois nada mais. E aí a gente escuta música, a gente canta, e de repente ele faz uma pergunta sobre alguma coisa nossa, e a gente conta uma história de quando a gente era pequeno, mas são coisas que surgem ali no momento presente. Eu já vi também famílias que levam um livrinho para o restaurante, né? Então, você pode criar uma estratégia? Pode. Levar um livrinho, levar um, Lápis de um, cor, eu levo às isso, vezes para para pintar, colorir. levo lápis de Sim, cor. sim. Mas o lindo, a beleza, é você se abrir para o que pode acontecer nessa experiência. Porque são infinitas possibilidades. Às vezes você traz ali o seu acessório, a sua ferramenta, mas se abre, porque pode ser que surja uma coisa totalmente diferente do que você planejou e pode ser mais especial ainda, né? Eu já vi meu filho brincando com a mão dele, ou então falando sozinho, criando um jogo mental. E eu tô assim, gente, como que eu supus que isso não poderia ser possível?
Como que eu achei que eu tinha que trazer alguma coisa, que eu tinha que entreter ele? Não, a gente não tem que entreter ninguém. A criança pode encontrar dentro dela, habitar esses espaços de silêncio, de vazio, de várias formas, sem que a gente precise trazer algo, né? Uma ideia, uma sugestão. Então eu sinto que, sabe, como que é importante cultivar esses momentos de silêncio também no dia a dia com a criança. Estar com ela sem fazer nada. Vai te apoiar na hora do restaurante, vai te apoiar na hora da consulta médica. É que é difícil nessa loucura que a gente tá, né, Nara? Aí, por isso que tu falou que volta pra gente, porque é difícil pra gente mesmo, né? Eu vou dar um exemplo, a gente estava no camping, agora, há 2 finais de semana atrás, e aí a gente estava com alguns amigos e tal, e eu falei pro meu filho assim, ele queria o celular, e eu falei: "Não, tu tá no camping". Só que daí eu olhei, todos os adultos no Uhum, celular, daí eu falei: "Puxa, fica difícil assim, né". Eu falei: "Eu tô falando pra ele que tem que uhum, aproveitar o camping porque é um lugar que a gente brinca e tal. Daí eu falei, vamos jogar bola. Porque eu falei, eu uhum, não posso falar pra ele que ele não pode pegar o celular uhum, e eu vou uhum, sentar aqui e também uhum. ficar no Instagram e tá todos os outros adultos no Sim. celular. E foi uma situação que tava todos os outros adultos no celular. Eu tive que me levantar e eu falei, eu tenho que fazer alguma atividade com ele, porque senão não é congruente. Eu tô falando pra ele que Uhum, ele não pode, mas todos os uhum. outros adultos estão no celular. E eles estão no Sim. campo. Olha pra você ver. O camping é um lugar de natureza, né? Assim, e as pessoas com um aparelho eletrônico se propondo a viver uma experiência na natureza, mas com um aparelho eletrônico que é o oposto de poder realmente se entregar a essa vivência. Então, isso é a incoerência maior, né? Assim, estando na natureza com o seu filho, o que que pode surgir ali? Uma bola, uma contemplação, um passeio, e infinitas possibilidades para além do uso de um celular. Por que não se entregar a essa possibilidade? Eu faço isso também. Muitas vezes, quando a gente não está no nosso contexto, né, da Bahia, e a gente vem para Minas, a gente às vezes está em lugares onde as crianças estão todas com o telefone. Aí meu filho me olha, mamãe, tá todo mundo com o celular, eles não estão conversando comigo. E aí filho, eu percebi, né? E aí eu deixo ele viver essa frustração também um pouquinho e observo, né, como que eu posso cuidar disso, sem ficar com raiva das crianças que estão ali, sem ficar com raiva das famílias que não estão cuidando disso, né, mas apoiando os meus valores, né, assim, aquilo que é importante para mim, né. Então, tá, filho, né, e aí eu olho para ele. E aí eu vejo o que que pode surgir dali, né, assim, mas que seja coerente com aquilo que eu prezo, né, assim, na minha vida, na vida dele. Então, eu sinto que esses valores eles se perpetuam, né? Quando você firma que é assim que você vai cuidar da sua família, que é assim que você vai criar o seu filho, que você transmite ali, eu sinto que é algo muito poderoso, sabe, Michelle? Não, muito. Eu até tenho uma história que eu ouvi, eu acho que há um mês atrás, uma amiga do Brasil me contou que o filho dela ligou pra ela e pediu pra voltar de um aniversário, porque tava todo mundo no celular e ninguém queria brincar. Eu falei, olha só, né, a que ponto chegamos, né, num aniversário, as crianças num celular, e aí uma criança liga de volta e quer voltar pra casa porque ninguém brinca. Eu falei assim, ela me contou, né, porque a gente conversa muito sobre disso, e eu fiquei assim, chocada, chocada, assim, é Sim, inacreditável. sim. E é isso, né? Diante disso, que círculo é esse, né? Que eu tô me relacionando, né? De pessoas que estão priorizando isso, né? Que estão acreditando que esse é um caminho saudável para sua criança, né? Eu sinto que é contestar isso mesmo, né? E olhar para outras relações, para outras possibilidades, outros círculos de relações, assim, de estar com pessoas que estão cuidando disso, estão refletindo sobre isso, né? Vendo as consequências drásticas que isso está trazendo para as nossas crianças. Como se não bastasse as escolas estarem todas a favor do Enem, a favor do vestibular, criando crianças de 3 anos, alfabetizando crianças de 4 anos de idade para o vestibular. Ainda estou ali alimentando a mente da minha criança com celular. Tá muito complexo, tá tudo muito confuso, assim, tá tudo muito desconectado, assim. É triste, eu vejo que, assim, a escola não prepara nada atualmente o emocional, né, Uhum, desenvolvimento emocional, inteligência emocional, perdão, não existe, né, então ali, o exemplo do meu filho, né, o meu filho, eu decidi como mãe que ele vai, repetir a terceira série, uhum, porque aqui na Alemanha é muito puxada a escola. E eu via que ele estava ficando muito triste de sempre estar com nota baixa, sempre estar com uhum, nota baixa, porque ele tem algumas dificuldades. E aí eu uhum, fui na escola e falei: "Quero que meu filho repita". E a professora ficou apavorada. Daí eu falei assim: "Não, eu não sei se estou certa ou errada, mas eu senti isso como mãe". Eu falei: "Não, uhum, eu não quero que ele uhum, vá para a quarta série, e uhum, aí comece a tirar piores notas, porque ele não está preparado. Eu quero uhum, que ele
ele agora vai ajudar os coleguinhas na classe, sabe? Porque ele já Uhum, tem um uhum, conhecimento. Eu quero que ele sinta que ele também pode tirar notas boas, já que eu tô nesse sistema, não tenho outro sistema. uhum, Eu resolvi isso, né? Mas uhum. foi um modo que eu achei, mas a gente, às vezes, eu vejo que a gente tá preparando robozinhos, né? Você sabe que eu recebi uma criança de 9 anos, assim, uma criança que aparentemente ela mostrava muita maturidade e uma linguagem muito clara, um raciocínio lógico excelente, escrevendo cursivo. E aí eu olhei e falei, o melhor que pode acontecer para essa criança é ela se desregular aqui na escola. E eu fiquei abrindo espaço, né? E é uma criança generosa, uma criança assim com muitas inteligências num ser só, sabe? Né, me dando conta desse potencial dela e aguardando o momento que ela fosse se desregular. Porque eu sabia que eu tenho a clareza de que na hora que uma criança assim, muito habilidosa, se desregula, ela integra todas as habilidades dentro dela. É o melhor que pode acontecer. É essa criança se frustrar. E aí a frustração dela foi porque ela estava escrevendo muito rápido e as amigas estavam escrevendo devagar. E aí as amigas ficaram com raiva dela. Mas você escreve muito rápido. Ela, mas eu não faço de propósito. Eu simplesmente sou assim, eu escrevo rápido. E aí, o aprendizado dessa criança é recuar. Você entende que até para essas crianças que são muito habilidosas, que têm um desempenho acadêmico muito importante, elas também têm desafios imensos de esperar o tempo do outro, de acompanhar o tempo do outro. Então, é tudo vitória, sabe, Michele? Repetir de ano é vitória, é viver uma frustração, é fazer tudo de novo, de um outro jeito, conhecer outras pessoas. É tudo Ah, legal, vitória. A eu falei gente... isso pro meu filho: "Filho, tu já viu que tu vai ter a oportunidade de fazer novos amigos, que tu vai continuar vendo teus amigos?" Eu tô trazendo pra ele da forma mais positiva possível, sabe. Agora tu vai poder ensinar os teus colegas, porque tu já vai saber, e ele Uhum, tá encarando de uma forma todo mundo me pergunta, sabe: "Ai, não", não, ele tá encarando super bem, porque eu tô uhum, preparando ele. Eu vi isso e tô preparando ele, né. Então, eu senti isso e decidi fazer dessa forma, né, não tive tanto conhecimento, mas acho que, assim, com meu feeling de mãe deu certo. E legal você estar falando isso, porque também acho que é importante a frustração, as crianças de hoje se frustram uhum. Sim, querida. E olha, Michele, confia no seu feeling. Tem algo da relação de cada mãe com seu filho que ninguém vai acessar. Nem uma psicóloga, nem uma educadora, nem uma diretora, que é algo seu com seu filho, que a gente foi desempoderada disso e foi entregando, né, esse saber para o outro. Na minha escola, eu empodero muito as mães de confiar na sua intuição sobre seu filho que só ela sabe o que que é melhor para o seu filho, sabe? Então, não deixa de confiar nisso, não. Se empodera nisso, porque quando você faz isso, o seu filho se empodera da intuição dele. O seu filho desenvolve essa habilidade de confiar naquilo que ele sente também, sabe? E eu sinto que essa inteligência, ela é fundamental para o mundo que a gente vive hoje. De confiar naquilo que a gente sente. E não naquilo que estão dizendo que a gente tem que sentir, que a gente tem que saber, que a gente tem que fazer, que tem que estudar, que tem que realizar. Não, aquilo que faz sentido para mim. É isso que essa educação pode apoiar uma criança, assim, sabe? Ela não se perder dela mesma, não se perder da essência dela, daquilo que ela veio florescer nesse planeta. Ai, é muito lindo tudo É. isso. Tô assim, dá pra eu levar, como é que eu vou me mudar pra Bahia? Vem, Quero. Michele. Aqui na Alemanha tem um conceito, não sei se é parecido, que é o Waldorf. Eu acho que tem no Brasil, né, também a Uhum. Waldorfschule, que eu acho que é um pouquinho nesse estilo, não é? Ou não? Não é, né? Ah, O tá. Rudolf Steiner, é muito curioso isso, Michele, porque a gente aprende no curso de pedagogia que a escola ela não foi criada para atender as crianças, e sim para as famílias poderem trabalhar enquanto as crianças estavam num lugar ali, né? E Rudolf Steiner, que fundou essa pedagogia Waldorf, ele é o primeiro que fala do trabalho de autoconhecimento do educador e do adulto. Então, ele trouxe sim uma contribuição imensa para a educação, mas essa filosofia da educação viva e consciente não tem a ver com a filosofia Waldorf, né? É uma filosofia muito contemporânea e muito atrelada a uma prática mesmo, né? A prática da Ivana Jauregui, o olhar dela com as crianças, a experiência dela que ancorou essa prática que hoje, né? Que além da minha escola, muitas outras escolas também comungam dessa prática, né? Assim. Muito lindo. E deixa eu agora falar um pouquinho dos diagnósticos, né? Eu anotei aqui, tu já comentou um pouco. A gente vê atualmente, inclusive o meu filho, diagnosticado com TDAH e Hum, autismo. Parece que toda a criança ou é autista ou tem TDAH. sim. Da onde tu vê que vem isso? São muitas vezes, eu acredito que muitos diagnósticos não são mais
por outras coisas do que realmente físicos. Eu queria que tu falasse da tua experiência sobre isso, por Sim. favor. Eu percebo, Michele, que essa proposta da escola de que a criança fique 4 horas dentro de uma sala de aula, isso não é orgânico. Isso não é natural para a demanda de um corpo, para a demanda de um espírito, para a demanda de uma mente de um ser de 6 anos de idade. Eu sinto que a escola, enquanto ela seguir apostando nessa estratégia, ela vai gerar diagnósticos, né? Porque nem todas as crianças vão conseguir se adaptar a essa necessidade que a escola traz, né? Eu percebo a necessidade que as crianças têm de sair lá fora para se regular, de correr, de pular, e na medida que elas conseguem expandir e suprir essa necessidade do corpo delas, elas encontram maiores espaços de concentração e foco. Mas se a gente traz uma expectativa sobre essa criança, né, um olhar de como que ela deve permanecer ali sentada, ela vai começar a desintegrar aquilo que é orgânico para ela do que aquilo que está sendo esperado. Porque a criança facilmente, Michele, ou ela busca atender a expectativa do adulto, ou ela contesta essa expectativa e também gera outros transtornos, né? Assim, que é o transtorno opositor desafiador. Ele vem de crianças que não se adequam a esse sistema, não desenvolvem um diagnóstico de hiperatividade na hora que essa exigência é demandada delas e começam a contestar isso e o educador não sabe o que fazer com aquela criança. Né? Que é uma criança que ele tem que ensinar, ele tem que transmitir conteúdo, ele não está ali para apoiar a demanda que ela tem de limite, a demanda que ela tem de vínculo, a demanda que ela tem de ter um educador ali disponível para, às vezes, trazer um contorno físico para ela na hora que ela se desregular, porque geralmente o professor está sozinho em sala de aula, com 30 crianças. E aí o resultado disso é um caos. É um professor que cansado, porque está frustrado de não conseguir transmitir o conteúdo para a turma, porque nem todos aprendem no mesmo ritmo, da mesma forma, e as crianças ali, sem saber o que fazer com aquela expectativa toda, desenvolvendo diagnóstico a partir disso. Então, eu vejo. E aí, ao invés de ter uma articulação com a família, e de trazer, olha, sua criança tem essa demanda, você precisa apoiar ela em casa quando ela apresentar isso. Tem um julgamento, a família começa a levar a criança em terapeutas, em clínicos. Eu até percebo que tem alguns psiquiatras que demoram a dar esse diagnóstico de, O de, meu demorou de 1 ano e meio. eu percebo que tem um cuidado nisso, assim, mas que às vezes a família insiste tanto porque a criança não se adaptou à escola, que o psiquiatra acaba cedendo aquilo ali, dando uma medicação para a criança poder se adaptar ao sistema. E uma parte nossa é como se essa fosse a única opção, sabe, Michelle? Ou ela se adapta e fica 4 horas sentadas com 10 minutos de recreio, ou não. E aí, o que eu vejo é que quando essa oportunidade é dada para a criança, né? As crianças que saíram da Samambaia com 10, 11 anos, hoje elas gostam desse ritmo, sabe? Elas gostam de estar numa escola que elas têm que ficar sentada, que tem dever de casa, porque elas puderam usufruir dessa liberdade e se fortaleceram nesse tempo todo. Então elas encaram isso como um desafio. E, então tem que ficar sentada, tem que fazer dever de casa? Ok, vamos lá. Vamos lá, a força está toda ali dentro. A segurança está toda ali dentro para viver aquele desafio. Mas se a criança está desempoderada, se ela não sabe quem ela é, não desfruta das habilidades dela na presença de um educador que confia nela, que é vinculado, que abraça ela quando ela chega na escola com todo amor e confiança nela, ela chega lá na escola totalmente desempoderada, totalmente insegura e fica facilmente refém, né, desses diagnósticos, desses olhares. E aí também não tem uma cultura escolar de apoio às diversidades das crianças, né? Físicas, cognitivas, emocionais. Eu sinto que tudo começa na cultura escolar, sabe, Michelle? É muito importante uma cultura escolar de acolhimento, de formação de vínculo, porque eu te digo, até uma criança de 6 anos, se ela chega numa escola e é exigida que fique sentada, mas se a professora se propuser a se vincular a ela, isso pode dar certo. Isso pode dar certo. Porque o vínculo, ele abre muito espaço dentro de uma criança. Mas se nem isso tiver, aí eu não vou pagar para ver. Eu E não aí chega em coloquei. casa, às vezes, né? Daí chega em casa, já, por exemplo, como eu vejo aqui, né? Eu não tenho outra opção de escola. Ok. Então, em casa,
eu procuro dar esse espaço, né, eu procuro dar esse Uhum. vínculo, tô cada vez mais lendo, me informando sobre isso, até eu já Uhum. ouvi falar, né, que eu já penso que eu vou tirar esse diagnóstico do meu filho, porque com eu estando com ele, né, eu tô vendo que ele tá melhorando cada vez que eu tô mais próxima, cada vez que eu tô, ele tá melhorando, sabe. Parece assim, a professora me falou da última vez, ela falou assim: "É incrível o desenvolvimento do Ian nos últimos 6 meses". Daí foi consequentemente quando eu comecei a olhar mais para isso, né. Então é o paradoxo que tu falou. Uhum. Por Uhum. exemplo, ele faz lição de casa em pé, né, e Uhum. ele se mexe, não sei o quê, e aí o pai dele falava pra mim, né: "Ah, ó, faz esse guri sentar", e eu falei: "Não, se ele precisa de espaço pra". Eu sou assim, eu falo assim. Eu Uhum. falei: "Ele precisa se mexer, ele gosta de fazer o dever de casa de pé, Uhum. deixa ele fazer isso", né. Então a gente quer moldar muito, né, e quem não consegue fugir do sistema, eu acho que no mínimo em casa tem que trazer isso pra casa, que senão vira uma bola Sim. de neve. Esse exemplo que você deu é muito bonito, Michele. E assim, eu sugiro que você olhe para essas características do seu filho e pense assim: onde será que isso aqui vai ser uma potência na vida dele? Onde será? Hoje isso pode até atrapalhar ele nesse contexto aqui que ele vive, mas certamente é uma habilidade que ele veio no mundo para usar. E onde será que isso vai aparecer na potência dele? Né? Eu vejo que, né, se você for olhar a biografia de muitas pessoas, você vai encontrar isso, né? De que na escola elas não iam bem, tiravam nota baixa, e de repente aquela habilidade, aquela questão se transformou numa potência na vida adulta delas, né? Então, mas esse olhar de um adulto para a criança é fundamental. Olha para o seu filho com esse olhar, de olhar para aquilo que hoje pode ser uma questão, como uma possibilidade de potência, de habilidade que ele vai usar e se desenvolver no mundo, sabe? Assim, eu vejo claramente assim a criança que desafia, que contesta. Quando você traz um contorno para a criança e uma autoridade clara para ela, essa contestação aparece sob forma de curiosidade. Ela confia em você, confia que você traz o limite para ela, começa a te fazer um monte de perguntas sobre o mundo, sobre a vida, porque essa habilidade tem que vir na potência dela e não na sombra. A sombra dessa habilidade é um transtorno opositor desafiador. A luz dessa habilidade é uma criança muito curiosa, é uma criança que vai contestar o sistema. Se não fosse crianças assim, a gente não estaria aqui onde a gente está hoje. Precisaram existir pessoas que contestaram o sistema. Esse transtorno ele aparece sob essa forma na sombra dele. Na luz, é uma potência, é uma criança que veio para desafiar a tradição, para trazer a novidade, mas que precisa de um adulto com autoridade, com contorno, com vínculo com a criança, para ela não extrapolar nessa contestação toda, não extrapolar nessa soltura toda do corpo dela, né? Assim. Então, quando a criança. O controle, né. Porque a gente eu sempre olhei, eu primeiro fui tratar de mim, e aí foi me descobrindo que eu fui Uhum, ali podendo estar mais próxima do meu filho, porque a minha história eu era totalmente desconectada do meu filho, Nara, totalmente, né. Então, eu sempre olhei para o trabalho mais que para tudo, e daí teve uhum, separação, tinha que uhum, tocar a vida sozinha, e me desconectei totalmente, né. E aí eu tô fazendo esse caminho de volta, já faz assim, eu falo caminho de volta, porque é um caminho de volta, faz 1 ano e meio, e muita coisa vem acontecendo. Ainda é muito desafiador pra mim, mas é aquilo que a gente uhum, falou, né, foram 7 anos de uma forma, 7 anos e meio de uma forma. Como uhum, eu e ele vamos mudar de uma hora pra outra, né. Eu falo que a uhum, galinha sim. pintadinha foi mais presente na vida do meu filho quando ele era novo, Uhum, sabe. uhum, Hoje eu tenho coragem de falar sobre isso, sem culpa, porque era o que eu tinha naquela época, uhum, sabe. Porque eu me culpava muito, e daí foi o que tu falou, o meu potencial, tudo, assim, parece que tudo não andava na minha vida, uhum, uhum, eu vivia aquela culpa, sabe, vivia aquela culpa. "Nossa, como eu fui ruim para o meu filho". E aí o que que eu fazia? Comprava coisa, que daí é pior uhum. ainda, né, e tu quer não deixar a criança sem nada, né, daí tu acha que dando pra ela tudo que ela quer, tu tá resolvendo os problemas dela. Daí comecei a olhar pra isso e falei: "Meu Deus, eu tô fazendo tudo errado, né, eu vou ter que parar". Só que aí eu tive que olhar pra dentro, assim, entrar dentro de mim de uma forma Uhum, que eu nunca entrei, e aceitar algumas coisas, que, por exemplo, que a minha empresa não vai andar na velocidade que eu sonho nesse momento, uhum, porque eu uhum, tenho que estar com meu filho. Eu pego ele 13h30 na escola, quando ele não tá com o pai, e aí é momento dele. E aí não uhum, tem como eu trabalhar 10 horas por dia. uhum, Então eu uhum. aceitei isso, eu acho que é muito aceitar o momento, né, que não existe esse nunca vai ter um equilíbrio perfeito.
Sim. Nossa, Michelle, eu celebro muito, assim, o seu depoimento, sabe? Eu sinto que é só através dessa verdade, dessa honestidade, que a gente consegue abrir espaço para trabalhar e para se modificar, e que essas modificações elas estão a nosso favor, sabe, querida? E é tempo, sempre é tempo de resgatar, né, assim, aquilo que a gente perdeu. É sempre tempo. Eu celebro demais você ter tomado essa decisão, assim. E eu te digo, seu filho está crescendo. Quanto mais ele cresce, mais autonomia ele vai gerar, menos ele vai depender de você, né? E você vai ter esse tempo de crescer ainda mais na sua empresa, né? Mas sem deixar de acompanhar o crescimento dele, assim. Na medida que ele cresce, você cresce, né? Assim, é acompanhar esse processo em relação com ele, né? Acompanhar o crescimento de vocês dois, de vocês três, dele, seu, da sua empresa. Eu sinto que é um momento de acompanhar o desenvolvimento disso tudo, né? E não olhar isso como um erro, né? Como uma falta, como algo assim ruim, negativo. Não. A gente se preocupa muito com a finalização e perde a oportunidade de olhar para o processo lindo que está acontecendo enquanto a gente tá fazendo tudo isso, sabe? Então, isso do equilíbrio perfeito é uma ilusão, né? Equilíbrio é fluxo, tá presente com o processo, tá presente com o erro, tá presente com a falta, com o desafio, tá vivendo no desconforto. E, para mim, o equilíbrio perfeito é viver no desconforto. Assumir, né? Assumir. É. Que é bom que a gente está trazendo, e eu acredito que cada vez mais eu ouço isso, né? Porque foi o que tu falou, assim, quando a gente era criança, não existia, e aí a gente foi crescendo, e daí agora somos as mães que estão Sim. querendo ver, estão procurando caminhos diferentes, e ainda é difícil achar. Eu até queria te perguntar, assim, para a mãe que está nos ouvindo e quer começar a entender um pouco mais sobre isso. Tem alguma literatura? Ela pode procurar na internet por algum Uhum. tipo de pedagogia. Como é que eu posso, que Uhum. para muitas eu acredito que é muito novo isso que tu está falando. Uhum. Como é que eu posso começar a me informar para trazer para minha casa? Muitas não vão ter acesso a uma educação como no teu espaço. É Uhum. possível, infelizmente, eu acho que ainda não vai ser na geração do meu filho, ainda vai demorar algumas gerações para Uhum. a sociedade se dar conta que isso vai fazer diferença. Então, Uhum. para a mãe que quer procurar por onde ela pode ir. A gente tem um site que é a Rede de Educação Viva e Consciente. Então pode colocar no Google Rede de Educação Viva e Consciente, vai aparecer lá o nosso site, onde tem todos os projetos que trabalham essa filosofia. E onde tem também o link para o curso de Mãe Plena, que a Ivana Jaureg faz. Esse é um curso, certamente, que uma mãe que está querendo viver uma outra maternidade deve fazer. Assim, é um curso que abre muito assim, o olhar, né, para a relação com o filho. É um curso que eu sugiro assim, com todo o meu coração. E para quem é educador, eu sugiro o curso Reinventando a Escola, né, que também traz um olhar para os educadores sobre possibilidade de trazer essa filosofia para a sua escola, de estar associando o conteúdo com esse olhar para a infância, para as relações, para as emoções. São essas três sugestões que eu dou aí. Tá no meu plano comprar o curso da Ivana agora no segundo semestre, que eu quero cada vez mais olhar nisso. Bom, Isso. Nara, olha, eu tô assim, foi muita informação, assim, eu adorei tudo que tu trouxe, e eu espero que tenha também despertado, no mínimo, curiosidade para a mulher que está nos ouvindo aí do outro lado. A gente está chegando no final do nosso podcast. E eu quero primeiramente te agradecer, eu fiquei muito honrada. A gente demorou um pouco para conseguir marcar, né, por causa dos horários, mas deu certo. Eu falei, nossa, eu quero muito trazer esse tópico aqui, porque a gente tem um grupo de maternidade ali no É Com Elas, e eu vivo isso, né? Assim, ali no meu direct, no Instagram, elas me contam muito as histórias e a culpa e Uhum. tentar achar tudo isso. Então, acho que tu trouxe aqui muita coisa nova que, mulher, reveja de Uhum. novo, assiste, anota e vai atrás. Que, como eu tô fazendo esse caminho de volta, que não tá sendo fácil, qualquer uma de nós pode fazer, eu tenho certeza absoluta. E a gente tem uma pergunta final aqui, Nara, que é no podcast, que é a seguinte pergunta: qual que é a mulher que te inspira e por quê? Certo. Bom, muitas, na verdade, me inspiram.
Mas eu gostaria sim de trazer o nome da Ivana Jauregui, né, que é uma mãe, é uma amiga minha, né, pessoal, assim, uma pessoa muito querida e uma pessoa, Michele, que não teve medo, assim, de assumir isso como você está fazendo agora, de chegar aqui e dizer que, né, que está resgatando a sua relação com seu filho. Foi através de assumir essa dificuldade que ela encontrou esse caminho, né, e que hoje ela ajuda muitas mulheres a encontrar também. Foi um caminho de assumir a sua vulnerabilidade, assumir a sua dificuldade, o seu desafio e abrir espaço para isso dentro dela e a partir daí ajudar outras pessoas também. Então eu indico essa mulher assim que me inspira muito a estar olhando cada vez mais para minha maternidade desse lugar, né, que eu trago aqui, empoderador, de um lugar bonito, de um lugar novo, de um lugar de amor mesmo assim pelos filhos e por nós. Uhum, Pra mim o que ficou muito aqui uma mensagem, se eu pudesse pensar, assim, um resumo é educação pelo amor, né. A gente no passado, educação era autoritarismo, não é autoridade, né, autoritarismo. Então eu apanhei muito na infância, né, eu apanhei uhum, muito, então era uhum. gritar, bater, e isso vocês estão, né, a gente tá entendendo que hoje é diferente. Muita gente ainda fala: "Ah, agora criança pode tudo, agora, tipo, não dá pra fazer nada, não pode nem encostar". Gente, mas desde Uhum. quando violência? Imagina, eu fico pensando, às vezes, quando alguém fala isso, Nara, nossa, porque o adulto, ele também se descontrola, né. Eu queria ver se Sim. alguém chegasse no É, supermercado, você ali se irritou e desse um tapa na tua cara, como é que ia ser? Né, não, mas sim. você tá se descontrolando. Não O é assim? adulto pode o adulto pode se desregular, a criança não, né. É, Exato, que nem tá com o é cérebro desse jeito. formado, que nem nem consegue articular o sentimento, às vezes, e daí a gente Sim. tá lá julgando, né. Eu te digo, Michele, que a gente ainda demora muito para virar adulto. A gente tem que cuidar muito ainda, se conhecer muito para virar adulto. A gente ainda não é adulto, não, porque a gente ainda se desregula igual criança. Ainda dói, as nossas dores da criança ferida ainda estão muito despertas lá dentro. A gente ainda tem que nutrir muito a nossa criança e se olhar, e se trabalhar e se conhecer muito para virar adulto. Olha, terminamos com chave de ouro com essa frase. Ah, Nara, além do site que tu já citou, aonde que mais tem vocês têm um Instagram que se alguma mulher quiser te fazer uma pergunta, quiser se conectar mais contigo, se conectou aqui com o assunto, onde que elas podem te encontrar? Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, mas eu quero que tu fale um pouquinho onde encontrar o teu trabalho e sim, um pouquinho sim. Hoje pode encontrar no Instagram do Espaço Samambaia. Eu ainda estou realizando o meu Instagram pessoal, ainda não está pronto, mas lá no Espaço Samambaia você pode me encontrar e pode encontrar sentir um pouquinho da escola, de como que é o trabalho lá, sentir um pouco da nossa vibração, que é muito especial. olha, não sei se eu posso, mas já vou falar aqui. Eu acredito que tu é uma missão tua ter um Instagram trazendo toda essa informação, Nara. Tu tem Bora, que fazer isso Michele! pela sociedade, pelo mundo. Por favor, se precisar de ajuda com alguma coisa, conta comigo, tenho muita experiência. Eu sei que tu é amiga da Ivana, ela tá crescendo muito no Instagram, mas o que tu precisar, porque olha, vai ser de muita valia o que tu vai trazer para o mundo. Eu sei que não é fácil lidar com o Instagram, mas eu tenho certeza absoluta que, assim, o mundo precisa te ouvir. Porque tudo que tu falou aqui, nossa, é muito importante, sabe? A gente precisa falar mais disso, tirar essa culpa da mulher, ajudar as mulheres a fazer esse caminho de volta, né? Que tá. Poucas pessoas falam disso ainda. Oh, querida, que legal. Legal te ouvir. Obrigada, obrigada, obrigada por essa oportunidade, por essa força. Foi muito especial estar aqui, muito bom te escutar também. Celebra esse momento. Vamos lá, vamos em frente, né, Michele? Vai em frente, que precisar de mim, tô aí. E agradeço a todas que estiveram aqui nesse episódio. Mais uma vez, se inscreve no canal para que a gente possa crescer esse projeto. Entra lá na nossa comunidade, que é 100% gratuita. Você vai se conectar com mulheres que também estão querendo crescer, não só profissionalmente, mas também querendo crescer a mentalidade, trabalhar a maternidade de outra forma. Tudo isso é o que a gente traz no É Com Elas. Eu acredito muito que a mulher, ela pode ser tudo o que ela quiser. Ela não pode nada, ela pode ser o que ela quiser. É isso Obrigada, aí. Nara. Gente, até Um o próximo beijo. episódio. Um beijo, querida. Tchau, tchau.